Empoderadas. Empoderadas. Oi, eu sou a Letícia Lima. Olá, eu sou a Aline Marins e esse é o Empoderadas. Bom, se tem um assunto que é muito sério, principalmente no nosso país, esse assunto é a educação, não é, Letícia? Com certeza. E a educação tem passado por grandes mudanças nos últimos anos, né? Porque a tecnologia tem mudado a forma como as crianças, os adolescentes e os adultos se relacionam com o conhecimento. Então, como mudou as nossas relações pessoais, também mudou muito a forma de aprender, de gerar aprendizado. Então, por isso, a gente trouxe uma pessoa aqui no nosso estúdio, que é uma super especialista, que está há 15 anos trabalhando com marketing educacional. Ela vai falar sobre essas mudanças que a educação tem passado, vai falar também sobre o marketing voltado para a educação. E essa pessoa que eu estou me referindo é a Vivian Pontes. Ela é especialista em comunicação organizacional e relações públicas pela Casper Libero. É mestre em análise do discurso pela Universidade de São Paulo. É graduada em letras também pela USP. E já tem aí essa trajetória de 15 anos trabalhando com comunicação corporativa, principalmente focada nesse nicho educacional. Vivian, muito prazer receber você aqui no Empoderadas. Tudo bem? Tudo bom, meninas? Tudo pra mim bem. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Enfim, agradeço demais o convite e bora lá, vamos falar um pouquinho de educação. Uhul, educação e comunicação. Eu acho que não tem coisa que é mais sinérgica hoje do que esses dois assuntos, né? A gente que estudou só comunicação, né? Eu até agora validei meu diploma para pedagogia e letras. Olha só. Eu tenho vontade de fazer coisas sociais no futuro com isso. Mas a gente, quando vai estudar pedagogia e letras que você estudou lá, a gente percebe o quanto também de sinergia tem no que a gente estuda em comunicação, né? Porque formato de discurso, como a gente vai alcançar os resultados por meio dele. Eu queria que você falasse um pouco disso. Legal. Bom, gente, Bom, eu queria falar, acho que primeiro, né, que tem duas coisas que são uma paixão. São duas paixões, na verdade, na minha vida, né? A comunicação e a educação. Vou contar um pouquinho da minha trajetória relacionada a esses dois temas, né? Eu queria dar aula, queria ser professora, queria estar dentro de uma sala de aula. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Comunicativa ali no ensino médio, porque eu era muito tímida, né? E todo mundo falava pra mim, não, Vi, você precisa fazer alguma coisa relacionada a jornalismo, publicidade e propaganda, tá nesse meio. E eu não achava que fazia muito sentido. Falei, bom, vou lá. Vou fazer letras, vou tentar, enfim, tá dentro de uma sala de aula, né? E no meio da faculdade, eu caí numa área de comunicação dentro de uma instituição de ensino, né? Então, meio sem saber, eu acho que eu acabei casando um pouquinho dessas duas coisas, né? Comecei a trabalhar nesse universo da comunicação, mais voltado para educação. Só que lá nessa época, a gente tá falando de, sei lá, 2006, comecei a fazer estágio, 2009, quando de fato fui efetivada lá. Tudo era muito diferente, né? Essa questão da tecnologia e das mudanças, ela foi avançando aí numa cadência no decorrer do tempo, né? Então, e isso acho que a gente consegue acompanhar se eu contar para vocês um pouquinho do panorama, de como que era essa coisa da comunicação e do marketing lá, começando no ensino superior, e como que a tecnologia foi ajudando a gente aí nesse meio do caminho. Então, se a gente for olhar lá para mais ou menos 94, 95, foi quando a gente começou a ver um movimento aí do marketing educacional, que acho que nem era chamado dessa forma, porque a gente começou a ver, a partir de desenvolvimento do país e tudo mais, um aumento do número de pessoas que começaram a cursar o ensino superior, uma consolidação do que estava acontecendo no ensino superior, né? Lá para os idos do ano 2000, mais ou menos, a gente tem um boom da coisa da internet e a estruturação das áreas de comunicação e marketing dentro dessas organizações, dessas instituições de ensino, principalmente de ensino superior, e um aumento da concorrência entre as instituições. Então, acho que isso acabou movimentando um pouco o crescimento e a estruturação dessas áreas no segmento educacional. A gente teve uma questão de políticas públicas, né, também com sei lá, FIES, programas do governo voltados à profissionalização e tudo.
mais no ensino superior. Quando você chega lá para 2010, uma década depois aí dessa coisa, desse começo, dessa grande estruturação das áreas de comunicação e marketing dentro do superior, você começa a ver grandes investimentos em mídia, né? Porque você estava com uma concorrência muito grande, desafio de captação de alunos, de retenção desses estudantes. Para 2015, a gente tem o término do FIES, então a gente vê uma mudança ali no mercado, mas a gente tem a questão do segmento de educação básica também, que passou a se consolidar ali no decorrer do tempo, né? Então, acompanhando meio com essa timeline, você tem desde o marketing lá do passado, que a gente não tinha um CRM, você não tinha, sei lá, os sites das organizações, não existia porque você não tinha Era um muito acesso simples também, né? Não eram pensados, às vezes, em converter. Começou a fazer um site, né? Mas não... E a maior parte dos processos também, eles eram todos presenciais. Por quê? Você não tinha uma outra forma, né? E aí você vem, enfim, evoluindo, surgem redes sociais, WhatsApp, sabe? Outras formas de comunicação, outras tecnologias para a gente se conectar com esses estudantes. E aí, chega lá, 2020, a gente tem simplesmente uma pandemia que bota o segmento de cabeça para baixo. Então, tudo aquilo que você já vem aprendendo da década de 90 até agora, muda em todos os sentidos, tanto no sentido de captação de novos estudantes, como no sentido do como que você oferece essa educação e tudo mais, né? Remotamente, né? Então, assim, uma mudança gigantesca ali de perspectiva, e eu acho que eu pude acompanhar um pouco dos dois lados, né? Eu tive em sala de aula por um período de tempo ali no ensino superior, mas a minha cadeira foi sempre principalmente ali voltada para quem está na linha de frente do marketing e da comunicação para a instituição de ensino, né? Então, deu para vivenciar um pouquinho ali dos dois lados e ver um pouco dos desafios. Você falou, assim, rapidamente, né, sobre a pandemia, e eu até queria te perguntar isso, porque na pandemia você era uma gestora de marketing e comunicação de uma instituição de ensino voltada para crianças. Isso. E aí, como é que foi, né? Como é que foi você gerir tudo isso que você está falando, tanto a parte, né, de comunicação com os alunos, mas também com os pais, né? Como é que foi tudo isso? Olha, foi um desafio grande, e foi um desafio grande principalmente porque a gente era uma escola, né, de educação básica, e a gente tinha simplesmente aberto a escola, tinha 3 semanas, né? Então, a gente teve um desafio gigantesco. Pensa que eu tive nessa posição ali praticamente 6 meses para você construir uma marca, divulgar, captar aluno, famílias e tudo, e começar um trabalho, né? E aí, a gente abriu as portas e 3 semanas depois a gente fechou. E toda uma estruturação para o ensino presencial, né? Então, foi a coisa da gente se reinventar. E aí, você pensa desde ferramentas, porque como numa instituição de ensino a maior parte das coisas acontece presencialmente, você vai ter uma outra ferramenta de contato com essas famílias. E aí, passou que todo mundo tem que aprender. Como é que usa o Zoom? Como é que eu atuo com os grupos de WhatsApp da família para fazer tudo ser organizado. Comunicação, né? Assim, estratégica também, né? Não podia... Tem que tirar o WhatsApp daquela ideia também, né? Estamos conversando com famílias e trazer para uma realidade educacional. Eu acho que o desafio é maior na educação básica, né? Porque no superior, as pessoas, querendo ou não, já estavam acostumadas a usar um pouco a tecnologia. Sim. Com os trabalhos, com alguma aula, com algum curso. Agora, com a educação básica, o desafio foi imenso. A gente teve pais perto, assim, que colocavam os alunos para assistir às aulas, a criança não quer ficar. Não fica. Pra gente, a gente atendia nessa época estudantes a partir de 4 anos de idade. Você não vai colocar uma criança que fica integral na escola na frente do computador.
Mas aí que vem as metodologias, a aprendizagem ativa, que a gente trabalhava bastante, as metodologias mais inovadoras. E a sorte é que a gente também tinha um respaldo de uma ferramenta que ela é completamente, nativamente digital e pôde apoiar bastante as famílias a vivenciar, né, toda essa mudança da pandemia. Porque a gente tem que considerar que as famílias, elas estavam dentro de casa, trabalhando dentro de casa, com as crianças dentro de casa, estudando dentro de casa, todo mundo no mesmo ambiente. Então, são vários elementos que a gente precisa considerar. E acho que uma coisa importante para a gente que trabalha nesse universo da comunicação é que a gente trabalha com pessoas, né? Então, não é simplesmente… Peraí, vamos enviar essa mensagem aqui para a turma, você tem que entender todo o contexto, né? Não dá para você falar, oi famílias, vem aqui, olha, a aula aqui das 8 às 3 da tarde, bota seu filho de 4 anos na frente do computador e tá tudo certo. Não é assim, né? Tem um período de adaptação e todo mundo estava aprendendo. A gente estava aprendendo, as famílias estavam aprendendo, os estudantes estavam aprendendo. E a gente passou, graças a Deus, sobreviveu, assim, eu acho que eu sei que foi muito difícil, mas acho que a gente teve muitos ganhos, né? E a própria pandemia também trouxe, de certa forma, um desenvolvimento em vários setores, inclusive no setor de comunicação. A gente observa um movimento de várias empresas, de diversos setores, não só o educacional. Eles precisam estar presentes, você tem que estar na internet, você tem que estar nas redes. E não é mais um site, digamos assim, quadrado. Para determinado público vai ser muito legal estar no TikTok. Para outro vai ser interessante estar no Instagram. O Face, na minha perspectiva, tá morrendo ali e tudo mais. Mas acho que vem muito isso, de você adequar, de você saber das organizações elas estarem abertas e verem, enxergarem melhor o papel da comunicação. Porque eu acho que o nosso papel, a gente que atua com a área de marketing, de relações públicas, é um pouco difícil, obscuro, às vezes, de né, você… para o público em geral. Para o público entender. E acho que isso tem a ver até um pouco com a minha história. Eu sou formada em letras porque eu queria dar aula. Precisava arrumar um trabalho, morava na Zona Leste, estudava na USP, super longe. Precisava arrumar um trabalho que eu conseguisse chegar, porque não tinha metrô nessa época, na época dos Incas e dos Maias. Dá vontade de falar pra eles isso. Na época, outra coisa que você falou, muito legal, porque você começou trabalhando numa instituição de ensino. Eu também fiz meu primeiro estágio na Faculdade de Medicina da USP. A gente fez RP, né? Você fez na Letras, mas foi trabalhar em comunicação, e eu… E o que eles faziam de marketing educacional, claro que a medicina da USP não precisa de marketing, eu acho, assim, nesse sentido que a gente está falando de vender a escola de ensino básico e tal. Mas tudo que eles faziam de RP, nossa, era tão, assim, arcaico. Hoje eu fico olhando para aquele primeiro estágio e penso, meu Deus, que realidade, não tem nada a ver hoje com o que eu ia propor para um cliente, por exemplo, se fosse um cliente de educação, né? E outra coisa que você falou, todo esse boom digital, né? A agência passou por um boom também, né? Você está agora retomando isso, você vai falar da obscuridade das nossas profissões, do quanto isso se tornou palpável para as pessoas a parte de estratégia. A gente até citou sobre o chat GPT, que, por exemplo, ele não vai substituir a gente, porque agora as pessoas estão entendendo que a gente faz a estratégia. A gente não escreve só um texto, a gente não faz só uma imagem ou grava só um vídeo. A gente pensa a comunicação, como você falou em vários momentos, em um contexto grande, né? É isso. Não, perfeito. E quando a gente puxa um pouco disso, né? Mas o que a gente faz? Vamos explicar para a mãe. O que você faz? Acho que antes era um pouco intangível, né? Até para mim, quando eu fui escolher minha profissão, eu não sabia o que Relações Públicas fazia. Eu não ia prestar um vestibular de Relações Públicas sem nem saber o que era. Caí no mercado, fiquei 10 anos, aí fui fazer uma pós-graduação. E na pós-graduação, depois de 10 anos ali trabalhando e aprendendo as coisas muito a fazer na prática, eu falei, oi, relações públicas o que eu faço. Olha só que interessante, não é só eventos, não é só comunicação, não é só marketing, não é só jornalismo, é um conjunto de coisas, né? Então, se eu que trabalho na área, eu fui descobrir isso
10 anos depois, imagina você explicar para alguém o que você faz. E ainda num contexto que você… Não era, acho que, tão claro ali a importância de você se posicionar para o mundo lá fora, de você se proteger também dos haters, de discurso de ódio, de uma série de coisas que estão postas aí, que acho que antes era muito no tete-a-tete, e hoje você vê isso daí escancarado, né? Então, num certo sentido, essa coisa de novas tecnologias, essa coisa de um segmento da própria pandemia, eu acho que, de alguma forma, a gente teve um ganho nas áreas ali ligadas à comunicação e ao marketing, né? Eu acho que esse é o principal ganho. Eu contei aqui já e vou repetir. Acho que eu vou repetir até a gente fazer todos os podcasts. Até a pandemia, os meus pais não entendiam como eu pagava as contas com a agência. Só que eu fiquei lá 2 meses, eles me viram trabalhando e falaram, nossa, ela trabalha mesmo, ela viaja com esse dinheiro. Não faz só festa, não. Mas muito legal, fiquei pensando enquanto você falava aí. Acho que o RP, né? Eu também sou Relações Públicas, é difícil definir isso para os outros. O RP é o protetor grande de uma marca. Sim. Em todos os sentidos, ele está olhando de forma institucional, ele não vai vender o produto, mas ele está também olhando para a pessoa que vai colaborar com a venda do produto, né? É bem legal isso aí que você falou agora. Eu acho que é interessante, a Vivian falou, né, sobre essa questão de hoje, né, tem que proteger também, como você está falando, a marca, porque tem muitos haters e tudo mais, então flui muito rapidamente, muito mais fácil a informação, né? Então, eu imagino também que para o setor educacional, hoje os pais já procurem as instituições sabendo muito mais o que eles querem em relação à postura, de como a escola vai atuar, de qual metodologia ela vai utilizar com o aluno. Não sei se você percebeu isso nessa sua trajetória. Não, eu acho que tem um tanto disso. Se a gente for olhar no ensino superior, eu também trabalhei um tempo na Faculdade de Santa Casa de São Paulo, né? Então, tinha um curso de medicina lá, né? Então, assim, lá, principalmente, o meu público eram os pais dos estudantes, não eram nem tantos alunos ali, porque você, no final das contas, aí você puxando um pouco a sardinha para a parte do marketing, você precisa atrair famílias e leads e estudantes que consigam, né, pagar a mensalidade. É isso. E o aluno, ele tem 18 anos, ele não vai pagar uma mensalidade de R$7 mil em 2013. Nossa, assim, sabe? deve ser 14 agora. Então, eu preciso falar com essas famílias, né? E na educação básica é a mesma coisa. Não é a criança de 4 anos que vai lá e fala, ai, mamãe, eu quero estudar aqui, né? Eu preciso falar com as famílias, né? Então, tem famílias que vão querer metodologias que são mais tradicionais. Tem famílias que vão querer metodologias mais inovadoras. Tem famílias que vai querer uma metodologia que é bilíngue, por exemplo. Então, são vários caminhos e várias estratégias também para você chegar nesses públicos aí que a gente busca quando você está no segmento educacional. Mas tem uma característica importante que eu acho que vale lembrar desse eu falo segmento, não falo mercado, porque mercado dói para o time. Para quem é de educação dói, né? Vamos vender educação, vamos. Não é mercadoria. É uma das coisas que mais cresceu, né, na pandemia, tipo assim, que dá mais dinheiro. E a gente tá vendo as pessoas na internet mesmo se tornarem educadores. Até de tudo, é um outro tema que a gente pode falar, que é um perigo, né? É um perigo. A pessoa sem formação, sem nada, também começar a vender curso e tá em plataformas que são bacanas, que é, como você falou, um avanço tecnológico, mas que talvez traga falsas sensações para muitas pessoas, falsos aprendizados. Eu acho que isso também é uma pauta importante. Mas aí você falou, né? O aluno, 4 anos, não vai decidir. É um mercado, né? Um mercado que fatura muito no Brasil hoje, não? Fatura, né? Então, acho que tem um espaço gigantesco ali, mas apesar dele ser um segmento que fatura bastante, no ensino superior a gente observou uma consolidação e uma profissionalização muito grande. Porém, na educação básica, e até porque, assim, voltando um pouquinho para o superior, você observou uma consolidação, porque a gente teve grandes grupos aqui no país, né, que compraram universidades ali, aí isso trouxe também uma questão de profissionalização do segmento da comunicação e do marketing. Na educação básica é um pouquinho diferente, né? A gente até tem grupos que possuem muitas escolas, só que no universo representa uma parcela muito pequena, né? Então, a maior parte das escolas no país
são de educadores, escola que era a escola da família, que era o sonho daquela pedagoga, daquele pedagogo. Então, a visão que eles trazem talvez seja um pouquinho diferente do que a gente traz, de você entender aquilo. É um negócio, no final das contas, né? Eu acho que tem a coisa do papel social que uma escola, que uma faculdade, ela cumpre, ela modifica o entorno onde ela está localizada, mas é um negócio, ele precisa parar de pé, ele tem que ter aluno, ele precisa receber a mensalidade e tudo. Então, acho que tem um pouco desse nosso papel de estar apoiando essas instituições aí nessa frente. Eu acho que a gente tem que desmistificar no Brasil coisas do tipo… Eu sei que a nossa relação com o social é muito preocupante, né? Porque a gente tem uma diferença social que não existe em muitos países hoje, né? A gente é um dos piores em concentração de renda. Mas a gente também tem que desmistificar o outro lado, que é o ganhar dinheiro, né? A gente está aqui num podcast de empreendedorismo e as pessoas ainda, mulheres principalmente, vamos voltar agora a falar um pouco de você como mulher aí, mulheres principalmente têm um pouco de vergonha, um pouco de problema em dizer, quero ganhar dinheiro, quero ser… Você não tem esse problema. Eu não tenho, gente. Eu quero ganhar dinheiro, quero ser rica, milionária, dominar o mundo. Mas eu não quero tudo pra mim, gente. Porque eu acho que tem um tanto disso. Mas é legal você falar disso, Vivi. Porque eu acho que precisa. Acho que não é vergonha você ser ambiciosa. E assim, de alguma forma, eu vou falar de um jeito simples, assim, cara, você trucar eventualmente o seu empregador com uma oportunidade, porque, cara, você estudou, você é capacitada, você tem experiência. Aí você vai falar, não, pera, cara, Não, eu sou dessas. Vai empreender. A gente não tá fazendo coisa de caridade, a gente tá aqui pra ganhar dinheiro. Igual voltando ao assunto da escola. A pessoa que teve coragem também de se arriscar, dar a cara pra bater, se ela for um negócio familiar ou não, ela rala muito ali com as crianças, com a coisa mais importante que os pais vão colocar no mundo, que são os filhos deles. E, se ela ganha muito dinheiro, se ela proporciona uma educação, um desenvolvimento que dá muitas condições para a criança no futuro, eu acho que tudo bem ela ganhar muito dinheiro, entendeu? Eu acho que a educação também é um negócio, a educação tem que ser para todo mundo, tem que ter também a educação pública muito mais forte e com muito mais investimento, mas não quer dizer que a gente não possa ter os outros processos educacionais e ganhar dinheiro com quem é capacitado realmente, nas escolas que são boas. Eu acho que tem que desmistificar certas coisas. Eu acho que sim. Eu acho que a escolha são dos pais, né? Se vai para educação pública, se vai para educação privada, a escolha, né? Quem pode. E acho que assim, educação é um mecanismo para você mudar a vida das pessoas, carreira, empregabilidade, uma série de coisas que vem junto ali, né? Então, acho que o mundo ideal seria que se a gente conseguisse ter, de fato, educação pública de qualidade para todo mundo. Acho que tinha que ter muito esse movimento. Mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Então, enfim, se tem um grande desenvolvimento do privado, que às vezes consegue fazer as coisas com mais velocidade, cara, desenvolve mercado privado, modela uma coisa, bota no público, sabe? Eu acho que a gente precisa buscar evolução, sabe? Acho que você tem que querer crescer, você tem que querer fazer melhor do que hoje, melhor do que você fez ontem, não precisa ser um montão. Mas pode ser um pouquinho. Vai no passo a passo, pode ser no passinho de formiguinha. Ninguém tá na corrida maluca, sabe? Então, eu acho que todo mundo deveria buscar muito disso, sabe? Vamos seguir adiante, vamos usar os exemplos do passado para melhorar, honrando tudo aquilo que já foi feito também. Não é tipo, joga tudo fora, nem nada disso. Mas acho que precisa. E acho que a mulher também, acho que tem que estar nesse contexto de querer, como sempre, né? As mulheres querem, né? De ir além, de não ter vergonha de falar, quero ganhar mais, e é isso. E acho que a coisa da grana não é só pra mulher, acho que pra sociedade como um todo é um tabu gigantesco. Sim, né? Parece que você falar que quer ganhar dinheiro. A gente tava falando com você antes de entrar, né? Você é mãe, né, Vivian? E você citou uma coisa ali pra mim, filho custa dinheiro na vida. Então, assim, e você falou de um dado que eu queria que você falasse aqui, que é super importante, né? Da demissão das mulheres pós ter o primeiro filho ou o segundo, né? As pessoas são demitidas ainda em 50%. Eu gostaria que você comentasse isso. Gente. Porque tem a ver com o dinheiro, tem a ver com tudo isso que a gente está falando também.
Não, eu acho que é uma estatística que ela é muito cruel com as mulheres, né? Metade da força de trabalho feminina, ela é demitida ali no primeiro ano, depois que você tem o seu filho, sabe? Eu não conhecia esse dado até a maternidade chegar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar por organizações maravilhosas, eu não passei por isso. Mas eu conheço muitas amigas que, acabou ou na volta da licença maternidade ou logo em seguida, né? E embora eu esteja falando de um privilégio gigantesco de ter rede de apoio, de ter a possibilidade de ter alguém, a minha mãe também, alguém tá ali junto com a minha filha, e hoje ela não vai para a escola ainda, né? Ela tem 1 ano e meio. Mas eu sei que é muito complicado, porque a mulher, se ela, para ela voltar para o mercado de trabalho, até sendo uma vontade dela, uma vontade depois da maternidade, ela precisa ganhar bem, porque custa, gente. Você colocar uma criança numa escola, se você quiser, tiver a possibilidade de colocar numa escola particular, ou você ter alguém dentro da sua casa cuidando dessa criança, às vezes, eu não entendia isso antes, assim. Mas, nossa... Mas por que ela parou de trabalhar depois que a criança nasceu? É claro, tem que compensar. Não adianta valer ser igual o que você vai gastar com o seu trabalho. Deixar o amor da tua vida ali sozinho, que ninguém no mundo vai precisar mais de você do que aquela criança, né? Mas é o tipo de discussão. Acho que agora... talvez a gente comece a ver um pouco mais esse movimento, ou não sei se é um pouco, se o meu olhar tá voltado um pouco para isso, para olhar para essas questões, né? E é muito louco, porque assim, eu fiz o meu mestrado, eu estudei análise do discurso, né? Que tem muito a ver com o que a gente olha no discurso de organizações. E eu analisei a identidade da mulher brasileira no século XXI pela voz do discurso político presidencial. Então, eu queria entender, o que... e até então era o discurso da Dilma, né? Que eu analisei no programa lá no Café com a Presidenta. O que a detentora ali, né, do maior poder do país, o que ela fala dessa mulher? Quem é essa mulher? E aí era a fulana pipoqueira, a ciclana costureira, sem desmérito nenhum, mas eram sempre mulheres em posições de poder que eram inferiores, no sentido do que você vê. Não era mulher... presidente do Banco Itaú. Então, eu achava que era alguma coisa assim, que a gente ia falar, nossa, as mulheres nas posições mais altas da sociedade, isso tem que ver com grana também, tudo, mas era diferente. Então, eu vi muitas coisas que reforçavam todo um discurso patriarcal, que é super constituído. E tinha a questão da maternidade, da mulher mãe. Acho que hoje, se eu estivesse escrevendo minha dissertação, eu teria um outro olhar. Porque hoje eu falo, cara, a mulher mãe é a mulher mais forte do mundo. Porque ela tá lá em jornada tripla, quádrupla, ela faz... Enfim, das tripas coração, mas ela trabalha, cuida da criança e da sua própria vida, assim, ela é muito forte. Só que ela é invisível também. Porque o trabalho que ela faz é um trabalho que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo sua louça lavada, sua roupa ali. Ninguém valoriza, né, um pouco desse trabalho. Porque o que tem valor? O que tem valor para a sociedade é o trabalho que você está fazendo na rua. O homem chega em casa, ele pode sentar no sofá porque ele estava na rua descansando, né? Vai chegar em casa para descansar. A mulher não. Por quê? Porque a mulher que opta por ficar em casa ou fica porque precisa ali, né? Não tem ninguém para ficar com a criança. Então, ela não tem essa opção, porque ela ficou em casa o dia inteiro. Não significa que ela não fez nada, só que ninguém tem esse olhar, sabe? O trabalho doméstico, eu li uma vez num livro que o trabalho doméstico deveria valer 70% da hora de trabalho de uma pessoa fora, sei lá, de tanto que... E as pessoas não colocam no orçamento, e as mulheres deveriam colocar no orçamento, como se elas estivessem contribuindo no orçamento, né? Ou um cara que fica em casa também. Tem uma questão de aposentadoria também, que estão querendo colocar Exatamente. Isso na conta, né? Porque a mulher não trabalha só aquelas horas que ela está no emprego, né? Não, com certeza. E ela acaba abdicando também de uma vida profissional. Acho que são 2 carreiras diferentes. A carreira na maternidade e a carreira no mercado de trabalho. Mas são carreiras, porque você
tá criando pessoas, seres humanos, e você tá ali, dedicado àquilo, né? E não são nem 8 horas por dia, tá, gente? É mais. Nossa, é isso, é muito mais que 8, é um tempo integral, né? Vivian, a nossa conversa tá muito boa, tô muito triste de anunciar isso. Eu não acredito. Mas a gente tem que se ir encaminhando, tem várias coisas ainda antes da gente finalizar. Mas enfim, a gente precisa ir... Deixa eu só perguntar uma coisa pra ela antes de vamos lá. acabar. Quando você engravidou, o seu marido te conseguiu tirar a licença paternidade ou ele não tem isso na empresa dele também? Então, ele conseguiu tirar a licença paternidade estendida, né? Então, 20 dias. Você tá brincando, era isso só? Era isso, no não Brasil. tinha tipo 4 meses e não tinha nenhum mês daqui. No Brasil. Empresa que tem um mês agora. No Brasil é isso. São 5 dias, né? E se você é empresa cidadã, são 20. Mas, cara... Isso é um absurdo, né? Falar assim, em licença estendida. Você depois, soltou 20 dias. Gente, precisa ser repensado, 20 dias, pessoal. com certeza. Não, só tô olhando aqui que tem a ver com isso. Ai, bom, a gente tem uma brincadeira agora com você, Vivian. A gente separou 3 perguntas. E aí vai ser o nosso jogo aqui do sorteio das perguntas. Então, eu queria que você escolhesse um desses cardzinhos aqui. Pode ser o do meio. O do meio. Então, vamos lá. Qual objetivo profissional você ainda sonha em realizar? Ai, gente. Bom, acho que tem uma parte... Eu quero realizar muitas coisas. Acho que tem uma parte que é um pouco de formação, né? Então, me graduei, fiz mestrado, fiz especialização, mas acho que eu quero fazer um MBA, olhar um pouco para negócio como estratégia. Eu queria, assim, para além da comunicação e do marketing, né? Então, olhar, sei lá, finanças, RH, tudo. Se eu for pensar em termos de, assim, ser um profissional, assim, eu gostaria muito de... Não agora, né? Porque acho que eu ainda tenho um pouco de... Acho que eu tenho muita coisa para aprender, ainda tenho uma esteira ali pela frente, mas eu gostaria de assumir uma posição de direção, sabe? Acho que faz sentido, é uma coisa que eu amo fazer. E... tem uma coisa do empreendedorismo ali, né, gente? Que às vezes dá uma... Nossa, putz, por que não? Né? Vamos fazer alguma coisa voltada para o segmento educacional. Não conheço agências de comunicação voltadas para esse segmento. E tem eu acho que tem... Olha aí, pessoal, uma oportunidade, né? Eu acho que tem... acho que faz falta, porque é diferente você... você vender um relógio, um cartão de crédito, um celular, é diferente do educacional. E às vezes é difícil de você achar parceiros que entendam o que é o educacional, sabe? Sim. Então, acho que tem uma brecha aí bem interessante. Não sei, muitos sonhos aí, sabe? Para construir. A gente trabalhou um pouco com educação, com a revista Educação, com a Harvard Business Review também. E é bem gostoso trabalhar com educação, porque... é um aprendizado muito profundo, né? Todo dia, e a gente vê o que está acontecendo. Acho que a gente gosta muito do tema também, né? Acaba que a gente achava prazeroso. Mó legal. É um tema de uma relevância imensa, né? Com certeza. Pra gente. Mas é muito bom te ver sonhando muito, né? E sonhando em desenvolver sua carreira e mãe e tudo mais. É isso que a gente tá aqui conversando. Agora a gente tem 2 perguntas que são clássicas aqui no nosso podcast. Então, a gente queria fazer essas 2 perguntas para você. Quer fazer a primeira, Letícia? O que te deixa mais irada na vida? Meu Deus do céu. O que me deixa mais irada? Eu acho que falta de caráter, sabe? Aquela pessoa que, quer tirar vantagem das coisas, que quer fazer tudo errado. A gente sou muito certinha, gente. Vamos fazer as coisas direito? Então, acho que isso me deixa muito brava, sabe? Então, falta de caráter que engloba não respeitar os outros, assim, sabe? Maltratar, enfim, não gosto. E agora a gente quer saber uma parte irada, alguma coisa muito irada, muito boa que aconteceu na sua vida e na sua trajetória profissional ou na sua vida. O que de mais irado aconteceu para você? Ai, gente, é tanta coisa boa. Eu acho que eu tive a oportunidade de ter lideranças incríveis, lideranças masculinas e femininas. Eu vou contar um caos aqui, porque eu acho que é um pouco inspirador, assim, né? Acho que primeiro, a minha primeira líder da vida, ela foi minha headhunter, então ela me arrumou vários trabalhos que ela amava muito enfim, o que eu fazia. E a minha última diretora, quando eu comecei a trabalhar com ela, ela falou assim: Vivian, eu queria que você fizesse uma coisa. Aí eu falei, o quê, né? Ela falou, eu queria que você sempre viesse com as unhas feitas.
Eu olhei, né? Falei, não tá mal. Ela falou assim, não. Mas não é porque é pra unha, tá bonita, arrumada, aparência. É pra quando você olhar pra sua unha, você vê a sua força, a sua garra, onde você quer chegar com as suas mãos. Então é por isso que eu quero que você tenha as suas unhas pintadas sempre. E recentemente eu acabei mudando de trabalho, tudo, deixei essa minha diretora. E a minha última mensagem do WhatsApp para ela foi, minhas unhas estão feitas. Então acho que é um pouco... Isso é muito legal, ter tido a oportunidade de ter contato com gente tão inspiradora durante a minha trajetória. Que lindo. Isso é lindo, dá vontade de chorar, que as unhas são muito importantes, né? Não sei por quê. Por que a gente olha para as mãos, né? Muito bonito. E agora, para finalizar mesmo o episódio, eu queria que você contasse, a gente pediu para você pensar em alguma coisa que você goste de assistir, ou goste de ler, enfim, alguma pessoa que te inspire para compartilhar aqui com quem está vendo, com quem está ouvindo. A única condição que a gente colocou é que fosse de autoria de uma mulher ou que tivesse uma mulher em destaque. Aí eu queria saber o que você separou aí pra gente. Ai, legal. Gente, eu tô viciada, na verdade, num canal do YouTube. Essas meninas têm YouTube, tem Instagram, tem podcast também, que é o 1001 Tretas, da Tayla Ayla e da Júlia Faria. Gente, assisti todos, devorei os 20 episódios dessa primeira temporada. É muito legal, porque elas trazem temáticas da maternidade, do feminino, aquilo que ninguém conta ali, de um jeito muito transparente e muito verdadeiro, assim, sabe? Então tem sangue, suor e lágrimas, é muito lindo, é muito legal. Que bom, boa dica aí. Muito legal, então acho que é isso. Ai, nossa, passou muito rápido, Vivi. A gente chama para a próxima rodada, tá bom? Outros temas pra gente conversar, tem muita coisa. Fechadíssimo, meninas. Você quer deixar alguma rede social para o pessoal te conhecer melhor? Bom, dá uma passadinha no meu LinkedIn, Vivian, _Pontes, Vivian com Nzinho ali. E, enfim, vou ter um prazer de adicionar vocês, conhecer, conversar e aprender junto. Legal, muito obrigada, Vivian, pela presença aqui, viu? Obrigada, Vivian. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Empoderadas. Empoderadas.